Então, Salmo 128, eu vou repetir os versos anteriores, mas eu quero me deter mais a partir do verso 3. Então, a palavra do nosso Deus diz assim, eu quero começar no verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse versículo é preciso estar decorado por nós, para que a gente possa se motivar cada dia, porque ele diz que será feliz aquela pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aqui é para todos aqueles que querem ser felizes. Eu acho que todos querem ser felizes, né? A felicidade é algo que Deus mesmo fez para nós vivermos isso no nosso dia a dia, mas entendemos também que o pecado entrando, ele vai mudando algumas coisas. Mas Deus ainda promete para nós, bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 2 diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo lhe te irá bem. Esse versículo nós nos detemos um pouco mais sobre ele, falando sobre trabalho, semana passada. Hoje, tua esposa, diz aqui, no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse último versículo aí é uma promessa e pode que não se cumpra, dependendo de alguns detalhes, né? Mas Deus, ele sabe cada geração, cada ser humano. Ele conhece disso, ele sabe quanto fio de cabelo existe na cabeça de cada pessoa, e nós somos mais de 8 bilhões, né, de pessoas no mundo. Então ele é muito, muito poderoso. Então ele também está atento a cada família, cada situação, e ele deseja que nós tenhamos a bênção de poder ver os filhos dos nossos filhos. E Deus nos deu esse privilégio. Nós só tivemos essa menina, né, a Evelyn, e ainda demorou para alinhar a vida dela no sentido de estar dentro do plano e vontade de Deus. E aí Deus agora, esse ano, nos agraciou com o primeiro neto, e eles querem pelo menos 3 filhos, então é possível, né? Então nós tivemos esse privilégio de ver filho dos filhos, ou filho da filha, né? Eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque quando se trata aqui no caso de, ele diz aquele, um homem, né? E ele diz a tua esposa no interior da tua casa, e os filhos como rebento ao redor da mesa. Então, o que Deus está, o que eu quero destacar, o que Deus colocou no meu coração, nesse texto sobre família, sobre pai, de uma forma especial, né? Porque aqui a gente pode destacar muitas coisas. Ele fala sobre a videira, ele fala sobre a oliveira, ele fala sobre esses filhos, fala sobre a esposa, então a gente poderia falar qualquer uma dessas coisas, mas eu queria destacar aqui a família, no sentido de como que hoje é dia dos pais, e eu
fui sendo ministrado por Deus para que eu pudesse ministrar para vocês esse assunto aqui hoje, né? Então, eu coloquei assim a figura paterna, tirando desse primeiro versículo que fala, feliz é aquele que teme ao Senhor. Então, o homem, eu coloquei assim, né, no primeiro ponto, o homem que teme ao Senhor tem uma família funcional. Porque no projeto primário de Deus, originariamente, era que todos, assim, a ideia era que não houvesse entrado o pecado. Então, automaticamente, se o homem fosse aprovado naquele teste e não comesse do fruto, vencesse o maligno ali. Então, todas as famílias, elas seriam tementes a Deus, automaticamente, porque ele diz, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, todas as famílias seriam famílias bem-sucedidas. Concorda comigo? Porque não haveria o pecado. Porém, com a entrada do pecado, então esse plano original de Deus passou para que aquele, quando ele diz aquele que teme, então passou a ser algo bem individual, bem pessoal, se alguém fizer isso, no caso de temer a Deus e andar nos caminhos dele, terá com certeza essa família que foi descrita ali no versículo 3 e 4, 3 e 5 especialmente. Uma família onde a esposa é uma esposa frutífera, ou seja, ela cumpre a sua missão como mulher. Ela tem seus filhos e os filhos ao redor da mesa, e esses filhos, sendo bem-sucedidos, vão ter filhos conforme Deus planejou. Então, isso para mim traz a ideia de uma família funcional. Agora, pergunta que eu faço. Nesses 8 bilhões de pessoas que existem na face da Terra hoje, na sua opinião, o maior número de pessoas são tementes a Deus ou não são tementes a Deus? A maior parte. Não. Segundo o que o Albenar já disse aqui agorinha, é que o povo está cada vez mais distante de Deus. E, de fato, a gente entende que o homem virou as costas para Deus. Assim, no geral, né? Os que se voltam para ele, para Jesus, encontram salvação. Mas a grande maioria não tem temor de Deus. E se a família funcional é uma promessa para aqueles que têm o temor de Deus e andam nos seus caminhos, então a gente sabe que a grande parte das famílias da terra são disfuncionais. E nem todas as famílias de pessoas tementes a Deus são funcionais, porque existem outros fatores, né? Existe a questão da falta de conhecimento, muitas vezes, de como fazer. Existem fatores espirituais como herança, maldições hereditárias, digamos assim, que influenciam. Então, a grande maioria não tem uma família funcional. Funcional que eu digo, uma família que está dentro daquilo que Deus planejou para o ser humano. Então, conversando uma vez com o pastor Nildo, e o relato é, não só dele, mas outras pessoas que têm mais contato com o povo mais afastado, os ribeirinhos, né? De que existem muitos pais
pedófilos, existem avós pedófilos, existem muitos tipos de abuso, abuso de autoridade, abuso sexuais, abuso, enfim, na vida, nas famílias. Aqui bem perto. Agora imagine numa nação mais distante de Deus ainda, como a Índia e assim por diante, né? Então imagine assim quantas aberrações que existem, quantos pais que são alcoólatras, quantos pais que destroem tudo por causa das drogas, enfim, outros por causa de prostituição, essas coisas. Então imagine assim quantas crianças que vão sendo formadas com traumas, com problemas no psicológico, quantas coisas erradas. Você concorda comigo? Então, há muitas famílias disfuncionais, há muitos problemas, há muitas crianças rejeitadas, e elas vão crescendo assim. Só que a sequela fica. Mas o que eu queria aqui, eu me referi mais assim, essas coisas são coisas que, se a gente for a fundo mesmo, a gente vai ficar meio doido, né? Porque a situação é muito pior do que aquilo que eu estou falando aqui. Esses dias eu estava vendo uma mulher filmou um homem de não sei quantos anos apalpando uma criança de 6 anos, uma menina de 6 anos. Isso é o mínimo. Tem coisas muito piores que isso, né? Então, imagine assim a situação desse mundo aí, né? Mas como nós estamos aqui, como filhos de Deus, que procuramos andar nos caminhos do Senhor, procuramos ser temente a Deus. Então, nós queremos falar um pouco sobre isso, sobre essa questão de famílias funcionais, famílias ajustadas. E a gente talvez veio de um lar antes de aceitar Jesus, talvez fosse disfuncional, mas eu sei uma coisa, que Deus, ele quando Ele entra de verdade na vida de uma pessoa, Ele transforma, Ele muda, Ele cura, Ele tira o trauma, Ele tira as decepções e coloca realmente um novo coração. Essa é a verdade. Então, isso que é importante. Então, nós precisamos agora andar nesses caminhos para ajudar as nossas crianças. Então, que eu quero falar um pouco aqui sobre a importância da figura do pai. Hoje é dia do pai. O quanto isso faz a diferença na formação da identidade dos nossos filhos. A identidade de uma criança, seja menino ou menina, o pai será a figura que vai ajudar na formação dessa identidade. Então, por isso que eu queria assim, chamar a atenção para isso, no sentido de que a gente possa entender e lutar por isso, para que nós possamos ter uma geração de filhos que sejam ajustados nessa sociedade. Porque os desajustes vêm exatamente pela má formação da identidade da criança. Você pode observar que grande maioria dos que estão presos aqui, o Humaitá mesmo, a grande maioria são todos jovens. A maioria é jovens. E a maioria deles tiveram problemas paternos. Faltou essa figura. E a gente talvez
na cultura nossa, talvez a gente esqueceu um pouco da importância dessa figura paterna. Tanto é que eu estava mencionando ontem aqui, eu tive a oportunidade de dar uma palavra para os pais, né? E teve uma programação ontem, né? E aí eu mencionei aquele poema, e esse poema foi feito de forma diferente, depois foi adaptado, né? Mas ele foi feito a primeira vez em 1885. Então, não era menininha ali, era mulatinha, me parece. Mas depois foi difundido assim, e quando eu era mais criança, eu ouvi isso aqui, né? Acho que todos ouviram. Que diz assim, esse poema: batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Sou pequenininha, do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. O bolso furou e o papai caiu no chão. Mamãe, que é mais querida, ficou no coração. Então, assim, pela ideia desse poema dos caras, e talvez baseado na realidade, né, na cultura, é que o pai não tem tanto valor quanto o da mãe, né? E eu queria dizer para vocês assim, para Deus não existe um mais importante que o outro, mas tem funções diferentes. Então, na formação da identidade, o pai, a figura paterna, é para ajudar nessa formação. Então, claro, o pai tem um valor fundamental, importantíssimo na família. Então, na família, digamos que teme a Deus, o pai é a autoridade primária, a autoridade, estou dizendo. A autoridade primária e a mãe, a autoridade secundária. Na ausência do pai, é a mãe que é a autoridade ali. E aí nós falamos um pouco sobre o quanto que na nossa cultura os comerciantes dizem que comercialmente o Dia dos Pais não vende muito. Fica longe de ser igual o Dia das Mães. É verdade ou não é? Porque se perdeu esse valor tão profundo que é o pai. Enquanto que, se olharmos biblicamente, o pai é a figura de Deus na vida da família. Então, se uma criança, uma menina ou um menino, tiver problema com seu pai, tipo assim, muitos traumas, ele terá muita dificuldade, se não for curado, de ver Deus como o pai. Isso é real. Então, tamanha é a importância, né? Por quê? Porque quem gerou tudo foi o Deus Todo-Poderoso, né? Ele que criou todas as coisas. Mas ele deixou uma parte, eu falei isso no domingo passado, que uma parte ele deixou para o homem fazer, né? E aí, nessa questão, olha, Deus deu, ele planejou para que o homem, o pai, fosse o progenitor de vidas. Ainda que eu não creio que seja o homem que vai dar a vida, o próprio Deus é que dá a vida. Mas o homem é instrumento para gerar uma vida. Então, Deus, na sua grandeza e graça, ele deixou esse papel para o homem fazer, para dar continuidade. Assim como Jesus, quando treinou seus 12 para que os 12 dessem continuidade com as suas obras. Deus assim fez com o homem lá no Jardim do Éden e deixou para ele continuar. Então, uma família bem estruturada, ela vai ter o pai como
como autoridade primária, e vai ter a mãe como autoridade secundária, e vai ter, de fato, uma família que funciona, bem-sucedida. Então, olhando por esse lado, o quanto que a figura paterna é importante. Eu gostaria que a gente colocasse, aliás, a mídia colocasse para nós algumas coisas, algumas mostrando assim como que o pai tem uma função primordial na formação da identidade dos filhos. E eu creio assim, todos os pais, mãe e pai, geram filhos e eles fazem de tudo pelos filhos, é mais para os filhos, né? Então, a alegria do pai é ver o filho bem-sucedido, é ver o filho formado, é ver o filho que lhe dá orgulho, né? Então, aqui diz assim, a primeira coisa na formação da identidade de uma criança é que ela vê o pai como modelo de comportamento. Por exemplo, a figura paterna serve como exemplo para ela ser seguido. Amém? E através de quê? Através de observar o pai no seu modo de agir no dia a dia. Então ela vai observar o exemplo do pai e vai seguir o pai. Ou seja, se o exemplo for bom, aquilo vai ajudando ela a se formar como uma identidade bem formada. Amém? Vocês estão entendendo? Então, ela vai observar o pai, ela vai ver o pai, tudo que ela... na verdade, a criança vai aprender vendo o pai fazer, até falar que ele não sabe, e vai aprender vendo os pais falar. Sim ou não? Porque os pais, aí passa a ser um modelo para eles. Logo de início. A segunda coisa que a gente pode... Então, eles vão aprender através da observação. Amém? Segunda coisa, que nessa formação de identidade, o pai serve também para uma segurança, amém? Emocional. Então, um pai funcional, um pai que teme a Deus, e um pai que exerce bem a sua função, ele vai servir de segurança emocional para seus filhos. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a presença afetuosa e protetora de um pai pode proporcionar um senso de segurança emocional para o desenvolvimento de uma identidade forte e positiva. Amém? Então, pode observar assim, uma criança que falta essa parte, uma lacuna, ela vai ser uma pessoa insegura. Mas isso já vem na sua formação de identidade. E essa insegurança vai gerar muitos problemas na vida dessa criança. Vocês estão entendendo? Mas o pai, bem equilibrado, que saiba de fato, escute, interagir com os filhos. Hoje eu estava lendo um artigo da Gazeta, e ali veio um estudo ali sobre essa questão da paternidade. E falava ali que ajuda muito um pai brincar com seus filhos. A gente, quando esteve lá na Austrália, a gente viu o Rich, ele desde agora, ele já começa a brincar assim com o filho dele, que até dá... A gente fica até preocupado, se ele não, mas ele brinca, e isso é saudável, né? Diz que brincar, rolar com ele mais adiante, né? Na sala, brincar de luta e tal, essas coisas tudo vai ajudando esse filho, entendeu? Então, a questão ele vai crescendo e ele vai tendo uma segurança positiva no seu emocional, amém? Isso o pai, a figura paterna é que vai ajudar nessa formação. Terceiro, socialização. Na terceira coisa é na socialização. A interação com o pai ajuda na socialização da criança, ensinando-a sobre regras, limites
e a importância do respeito nas relações interpessoais. Pais envolvidos tendem a incentivar habilidades sociais que são fundamentais para a vida em sociedade. Amém? Amém ou não amém? Quarta coisa. Gênero e identidade. Isso também, a figura paterna ajuda muito, tanto para o menino como para a menina. Então, veja bem, para meninos, a figura paterna é frequentemente modelo primário de masculinidade, enquanto para meninas pode ser o primeiro exemplo de como se relacionar com figuras masculinas. Isso influencia profundamente como a criança constrói a sua identidade de gênero e compreende seu papel em termos de relações entre os sexos. Amém? Entendeu? Isso, quer dizer, a importância do que é um pai presente, um pai atuante, um pai que está ali tendo um relacionamento de ensinamento para com os filhos, a sua figura vai ajudar por demais. Número 5, no desenvolvimento cognitivo e acadêmico, até nisso vai ajudar essa figura paterna. Estudos sugerem que a participação ativa de um pai na educação e nas atividades cognitivas do filho pode contribuir para um melhor desempenho acadêmico e maior curiosidade intelectual, impactando assim na construção de uma identidade acadêmica e profissional no futuro. Amém? Então, vem desde pequeno, né? Mas ela vai, se o pai tem esse entendimento e começa a agir, interagir no ensinamento, no aprendizado da criança, na sua educação, então isso vai ajudá-lo até depois de formado também. Número 6. Eu acho que tem ou não tem mais. Acabou? Tinha mais um. Tinha mais um. Na resolução de conflitos. Então, como que as crianças observando os conflitos, como que o pai resolve os conflitos dentro de casa, muitas vezes, vai ajudá-la também a saber, vai crescendo, né, e vai se desenvolvendo, e vai sabendo resolver os conflitos também. Então, uma pessoa equilibrada, né, emocionalmente, bem estruturada até mesmo nos seus estudos, então ela vai crescer saudável e vai ser uma pessoa abençoada. Então, isso que Deus espera de pais cristãos, vamos dizer assim hoje aqui, né? Porque os pais cristãos, eles têm uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança com ele. Então, ok. Número 6. A maneira como um pai lida com os conflitos e desafios também ensina a criança habilidades importantes de resolução de problemas e enfrentamentos em momentos, assim, elementos cruciais na formação da identidade e resiliência e adaptativa. Amém. Ok. Amém? Entenderam isso? Então, essas 6 coisas, pelo menos, fora muitas outras coisas que vai ter a sua influência na figura paterna. Mas essas 6 coisas aqui, pelo menos, se você anotou aí, pode lhe ajudar na sua família. E eu creio assim que se nós, como pais crentes, pais cristãos, né, pais tementes a Deus, nós podemos ser a diferença de ajustes na nossa sociedade. Amém? Porque através da forma como nós estamos sendo o exemplo para os nossos filhos, e eles vão crescendo saudáveis e equilibrados, porque a nossa geração de pais estão enfrentando um problema que há pouco tempo não tinha esse problema de uma criança hiperativa, uma criança com TDAH, criança com autismo, enfim, que muda muito, né, comportamentos
E aí a gente tem que lidar de forma com mais sabedoria ainda. Mas a ideia é que esses desafios de sermos pais exemplares, onde diz que uma das coisas que mais grava no coração de uma criança é ela entrar num quarto e ver um pai ajoelhado, orando, né? Entendendo que ele tem essa vida com Deus. Então, isso é muito importante na vida espiritual dos nossos filhos. A minha filha, até hoje é assim. Ela confia muito na minha oração, não sei em Deus, mas na minha oração. Então, ela tem um problema, ela já manda uma mensagem, ore por isso, né? E Deus faz mesmo, e aí ela vai confiando nisso. Mas ela precisa, a partir de agora, ser mais independente e passar a ser ela modelo para o seu filho agora, né? Na oração, essas coisas. Enfim, temos o privilégio, né? E oportunidade que nesse tempo tenebroso que estamos vivendo, aonde existe uma luta, uma intensificação de pessoas humanas para trabalharem, tanto mesmo na questão de formalização de leis, para desconstruir a família que Deus estabeleceu. Então, essa desconstrução está sendo trabalhada constantemente, e eles não desistem, né? Embora que o nosso país seja a maioria conservadora, a maioria são pessoas que são pátria, família, Deus, né? Mas assim mesmo, em vez de estar voltando uma lei para ser analisada no Congresso e assim por diante, para desconstruir. Então, nós podemos fazer a diferença, amém? Como famílias cristãs, como famílias que têm temor de Deus, e que a gente possa, como pais, de fato, ser modelo para os nossos filhos. Eu sei que existe uma dificuldade hoje, porque em tempos passados os pais eram muito rígidos, e agora essa geração que tiveram pais muito rígidos, agora também tem muita libertinagem, muito assim, não tem mais aquelas regras e limites que deveria existir. E aí a criança vai ser a vítima de tudo isso, porque ela vai crescer num mundo, ela vai se desenvolver num mundo totalmente disfuncional. E quem vai sofrer? Todo mundo, né? Porque se a família é a célula máter da sociedade, então os pais cristãos devem cuidar muito para se basear na forma como Deus orienta na Bíblia. Existem muitos e muitos versículos orientando como agir com as crianças. Porque Deus já fala isso desde Salomão, de que as crianças elas já nascem com astúcia no coração. Elas já nascem com pecado, né? Então ela vai testando, se a gente vai sendo frouxo, né? Aí ela vai crescendo assim, e aí o problema vai ser de todo mundo, né? Que o mundo lá fora não é fácil. Então, necessário é que nós, pais crentes, possamos recorrer à Bíblia, ok? Às orientações de Deus, que são muitas, e obedecer aquilo, sabe? E fazer com que os nossos filhos não sejam só nossos herdeiros, mas sejam nossos discípulos. Amém? Meus filhos, meus discípulos. Amém? Aonde você vai ensinar as doutrinas para eles, vai ensinar eles educando mesmo conforme a palavra de Deus, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Essa é a ideia de Deus para nós, porque isso vai fazer uma diferença muito grande no nosso lar e na nossa sociedade. Amém?